Olá, estou gravando esse áudio aqui para responder essa pergunta de questão de frequentar ou não uma igreja, das frustrações, das tristezas, das decepções que a gente tem. De fato, concordo quando as pessoas dizem que a gente não quer olhar para o homem, que a gente deve olhar para Deus, né? Mas sabe que muitas vezes essa expressão ela é usada como uma muleta, como uma forma de se esquivar da responsabilidade individual que nós temos diante de Deus. A gente olha, por exemplo, para Pedro, em Atos capítulo 3, quando ele está na porta do templo chamada Formosa, que ocorre aquele milagre do coxo. Antes de ocorrer o milagre, Pedro disse, olha para nós. Então, assim, é claro que a gente usa uma interpretação em cima disso aí, né? Pedro estava chamando a atenção dele como alguém que estava distraído e ele disse, olha para mim. Mas isso também serve para dizer assim, não olhe só para a minha aparência física, mas olha para a transformação que Jesus fez em mim e olha para a vida que eu estou levando. Eu creio que essa interpretação cabe porque Paulo também falou sobre isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando líderes dizem assim, você não tem que olhar para a igreja, você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Jesus. Às vezes dizem na inocência, mas na maioria das vezes dizem para se esquivar da responsabilidade de levar uma vida reta. É mais fácil eu dizer para a pessoa, olha para Jesus, do que eu me esforçar para andar na presença de Jesus e transmiti-lo por meio da minha forma de viver. Decepções nós temos em todos os lugares. Não há uma igreja perfeita. Eu tenho falado sobre isso nas lives. Não há uma igreja perfeita. Todavia, a gente deve se esforçar para que ela seja, no mínimo, uma igreja bíblica, que obedece à Bíblia, que procura fazer aquilo que está na Bíblia. Agora, quando você vai em uma, se decepciona, vai em outra, se decepciona, enfim, quando você começa a colecionar decepções, chega uma hora que você não quer ir na igreja mais. E é natural que a gente tenha esse sentimento. E aí você me pergunta, Ney, mas eu posso adorar a Deus em casa? Claro! Aliás, o propósito da adoração e da vida com Deus é para que isso ocorra justamente na nossa casa, no nosso trabalho, em todo o nosso viver. A igreja, na verdade, não tem o propósito de ser um local para eu adorar a Deus. Eu penso que o propósito da igreja é ser um lugar onde a gente pode encontrar outros irmãos e irmãs, adoradores, adoradoras do Senhor, e a gente, por meio da convivência comunitária, a gente possa ser tratado, a gente possa ser moldado, a gente possa se ajudar e a gente possa ajudar. Então, assim, é o propósito de vivermos em comunidade. Eu te ajudo, você me ajuda. Quando você está triste, eu te alegro. Quando eu estou triste, você me alegra. Porque a Bíblia diz é melhor em serem dois do que um. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele nos ensinou a dizer Pai Nosso. Subentende-se que o desejo de Jesus é que nós estivéssemos sempre em companhia. Que nós não estivéssemos vivendo numa ilha, isolados. Senão ele diria assim, orem meu Pai, não é? Então, esse é o propósito da igreja. Então, se você quiser deixar de ir na igreja, você não vai ser impedida de adorar a Deus, você não vai deixar de ser amada por Deus, só que você perde a oportunidade de crescer, de amadurecer por meio das correções que você sofrerá na vida em comunidade. Porque se a gente também ficar convivendo somente com a nossa opinião, somente com a visão que nós temos de nós, a gente corre o risco de ficar imaturo. Sabe aquela coisa de um político que tem à sua volta um monte de puxa-saco, um monte de gente que só fala o que ele quer ouvir? Isso é nocivo. Nós precisamos de gente que nos confronte, que discorde da gente, mesmo quando a gente estiver certo, porque a discordância, o confronto, a diferença de opiniões nos faz refletir melhor, nos faz ampliar o debate em torno daquilo que nós estamos falando ou meditando. Então é nisso que é importante você encontrar uma comunidade de fé onde você possa estar congregando. A segunda questão, essa questão, por exemplo, de receber a Santa Ceia, de fazer a Santa Ceia na sua casa, como eu disse, é pecado isso? Claro que não.
Você pode fazer isso? Pode. Mas o propósito da Santa Ceia também é um propósito de comunhão. É um propósito de você estar com mais pessoas, com irmãos, com irmãs, de você desfrutar disso. Então ela entra dentro do mesmo propósito da igreja. Por isso que é importante você estar junto com pessoas, celebrando com pessoas. Então, o conselho que eu dou às pessoas que estão decepcionadas com a igreja não é que fiquem na sua casa, vivam a sua fé de forma solitária, mas é que procurem melhor. E não encontrando aquela que é totalmente da forma como você gostaria, escolha a menos pior e permita-se ser usado por Deus como um instrumento para mudar a realidade daquele lugar, daquelas pessoas. Porque assim como você deseja estar num lugar onde haja mais retidão, onde haja mais decência, onde haja mais respeito, há outras pessoas com esse mesmo desejo. Que tal se você puder ser o instrumento que Deus vai usar para mudar aquele lugar? É claro que nesse processo você não vai poder chegar e chutar o pau da barraca e querer fazer tudo diferente, porque isso vai criar resistência e ao invés de você conquistar seguidores, você vai encontrar inimigos. Então, deixe que o Espírito Santo vá te usando e operando a transformação de forma tranquila e de forma que você possa agregar, você possa atrair as pessoas. E aí, ao final disso tudo, você vai olhar para você mesmo e vai dizer assim: que bom que eu me permiti, me deixei ser usado como instrumento de Deus, porque eu cresci ajudando outras pessoas a crescer. Então, faça isso. São poucos, mas existem ainda bons servos e servas de Deus. A gente precisa só procurar um pouco mais. E não encontrando, a gente tem que ser esse servo, essa serva de Deus. Que Deus abençoe todos vocês.